Olá pessoal, esse é o programa Painel da Cidadania. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre violência doméstica, um problema que vem atingindo nossa sociedade de uma forma exagerada. Mulheres sofrendo, apanhando dos maridos e muitas outras coisas que a gente não toma conhecimento. E para fazer esse debate eu convidei a jornalista e blogueira Nayara. Seja muito bem-vindo, minha querida. Obrigada, Rócio. O programa é seu. Eu gostaria de saber como você vê isso daí, já que você é ativista, né? Sim, sim. Por conta das mulheres vítimas de violência doméstica. Eu queria que você falasse um pouco de você, sobre a situação que o país se encontra. Aqui em Brasília a gente vê muitos casos. Fala um pouquinho de você e fala um pouco da sua experiência nessa experiência de causa, né, Rócio? Primeiramente, muito obrigada por falar, espaço. Mas a Nayara também vítima de violência doméstica. Eu acho que é interessante quando você fala que você faz parte da estatística, até para que você estimule outras mulheres. Agradecendo primeiramente o espaço, tá, sim, meu amigo, pra gente estar podendo falar sobre esse assunto, porque é diferente quando você chama uma especialista que estudou a causa para conversar sobre o assunto e quem conhece de fato, infelizmente, como foi o meu caso, né? Já assisti algumas outras entrevistas aqui do Painel Cidadania, porque eu acompanho muito você. Muito obrigado. Na última, a última que eu vi foi a nossa amiga doutora Jane Klebia, e o que ela falou eu vou repetir novamente. A questão da violência doméstica, ela não quer dizer que ela aumentou por conta das denúncias. O que aumentou foi as denúncias. A violência, infelizmente, ela sempre existiu e, infelizmente, eu vou ter que dizer que vai continuar existindo. Se a gente não começar com a conscientização, que na minha concepção, eu acho que isso devia começar nas escolas, com os adolescentes, para que eles cresçam entendendo que homem não é dono de mulher, entendeu? Muitos homens pensam que tem a posse da mulher, né? Bom, no meu caso, Rócio, falar resumidamente do que aconteceu comigo, eu tive filho muito cedo e por conta disso eu venho de uma família muito humilde, mas muito tradicional, um pouco mais conservadora. Então, porque eu engravidei muito cedo, eu tive que, né, me casar. Quantos anos você se engravidou? Eu tinha 17 anos quando eu engravidei. Você se engravidou ou você Não, engravidou? eu engravidei. Então, eu tive que conviver. Mas, no início, aquela questão, tudo é festa, tudo são flores. Eu não tive problema nenhum com ele na gravidez. Isso foi uns 2 anos depois que eu comecei a trabalhar. E eu sempre trabalhei de um tudo, até pela questão, assim, de sustentar seu filho, sustentar a casa, essas coisas. Uma independência, né? A independência que a gente necessita ter, né? Não só pela questão da mulher, até justamente para ajudar dentro de casa, né? E aí começou o ciúmes desnecessário, começou a ver coisa onde não existia. E começou os palavrões, sempre começa com os palavrões. O xingamento. Sempre começa com o xingamento. E aí você aceita o xingamento, aí você perdoa no dia seguinte. Depois começa, o animal aumenta, né? Era meu beija-flor, era meu passarinho, e depois virou a vaca, virou o elefante. É assim, né? E aí depois começou Você foi muito hostilizada? Bastante, bastante. Eu posso falar aceitando. bem. E assim, eu achava que ele ia mudar. Toda mulher acha isso. Me perdoa, não vai mais acontecer. Toda mulher acha isso. Toda mulher que passou pela mesma situação que eu passei, acredita de verdade que vai mudar. E não muda. Depois começou os empurrões, aí veio o primeiro tapa. Aceitei o primeiro tapa. Quanto tempo de relação eu já tinha, juntos? Deixa eu ver, acho que uns 3 anos já juntos, né? Nós ficamos casados 4 anos. 4 anos. Então, assim, praticamente no final do nosso relacionamento, né? Que foi onde começou foi mais efusivo
a questão da violência, né? Então eu aceitei o primeiro tapa, me calei. E tem muita gente que fala assim, nossa, mas por que você não denunciou no início? O que as pessoas precisam entender, principalmente a sociedade, precisa entender que nenhuma mulher gosta de apanhar. Nenhuma mulher aceita apanhar. Nós temos vergonha. Como é que eu ia chegar na minha casa para os meus pais e falar, mãe, eu apanhei? Principalmente, como você falou, que era uma família tradicional. Exatamente. Isso nunca tinha acontecido na minha família. Exato. E pela sua idade, assim, nova, né? Você começou um relacionamento ainda menina, porque Sim. hoje você é uma menina, passou por essas dificuldades, então você se sentiu um pouco envergonhada para forçar a barra, mãe, ó, tá vendo aqui? Exatamente para não ouvir aquilo, tá vendo? Eu avisei que você era muito nova. E principalmente para evitar o sofrimento dos meus pais, porque gera um sofrimento, né? Eu sabia que eu ia ter um acolhimento, mas a gente fica constrangida. A parte da violência, ela vem por etapas. Então, você tem vergonha de si. O primeiro ponto é esse. A mulher que apanha, ela tem vergonha de si. A verdade é essa, a gente nem... Quando fala assim, eu não consegui nem me olhar no espelho, é verdade. Porque a gente se olha no espelho, muitas vezes eu tomando banho, eu chorava, eu falava assim, nossa, mas por que comigo? O que eu fiz? O que está acontecendo? E aí eu procurava aquela culpa em mim, eu falava, não, aconteceu alguma coisa, eu devo ter feito alguma coisa. E aí, então a primeira fase da violência... Começa a se culpar a querer acreditar que o agressor tem um mínimo de razão para começar. Sim. A primeira parte é a vergonha. A segunda vem a culpa. A gente se culpa. Não, eu devo ter feito alguma coisa. Culpa por estar sendo agredida. Exatamente. Será que eu fiz boa alguma coisa? O suficiente? Eu deixei de fazer alguma coisa, eu faltei em alguma coisa. E assim, eu tinha uma menina pequena, muito pequena, que infelizmente presenciou. Né? E hoje a minha filha tem 7 anos, ela conta até hoje, né? Isso que aconteceu. Então, deveras vezes, acho que todas as vezes ela presenciou. Foi ficando assim, efusivo, foi aumentando gradativamente. Então, quando passou a minha parte de culpa, que eu falava assim, meu Deus, eu fiz alguma coisa, veio a aceitação. Eu comecei a aceitar a situação. Então, ele saía, por exemplo, ele saía um dia, voltava daqui 2, 3 dias, e às vezes que eu inventava de perguntar onde ele estava, começava a briga, eu apanhava. Então, eu parei de perguntar. E aí, como eu falei, eu trabalhava perto da minha casa, então, por exemplo, era 500 metros da minha casa. Nossa, que situação. Né? Então, era de casa para o trabalho, do trabalho para casa. Às vezes saía para uma reunião, porque eu fui meio que puxada para esse meio político, né? Então, eu ia para algumas reuniões, mas sempre acompanhada de pessoas dele, né? Praticamente, por assim dizer. E todas as vezes... Vigiada. Era vigiada. E ele, assim, ele passava o tempo todo na frente do meu serviço. E, sabe, era aquela coisa extremamente sufocante. Depois disso, eu comecei a aceitar isso, né? E as pessoas começaram a perceber. Depois que elas começaram a perceber, todo mundo começou a ver. Porque já tinha partido para a fase de agressão aonde eu tivesse. Era dentro do estabelecimento agressão de serviço. Física? Física. Palavrões. Você estava trabalhando, ele ia e ele dava um tapa. Achava que eu estava mexendo em rede social, falando com não sei quem, me puxava pelos cabelos, me batia. E era na frente de quem estivesse lá. E me diga uma coisa, Nayara. Quando uma mulher que sofre esse tipo de agressão, tipo você falou agora, tá no trabalho, aí chega o companheiro dela e começa a agredi-la. O que você sugere para as pessoas que assistem esse tipo de situação? O que você sugere para quem está vendo uma mulher sendo agredida? Que acontece acontece em vários lugares. Eu falo por mim. Eu digo por mim. Eu necessitei de socorro e eu não tive. Aquela questão de dizer, não, tá batendo, mas é marido e mulher, então eu não vou me meter. Então,
não sei o que, chama a polícia. Eu provoquei essa indagação porque você contou a sua situação e me lembrou um fato de uma mulher, me parece até que aqui de Brasília, que era lutadora de jiu-jitsu e estava no trânsito, aí viu o motorista do Uber agredindo e foi lá uma mulher e foi lá e interviu. E outros homens parados, vendo tal situação, não tomaram nenhuma providência porque achou que era briga de casal. De casal. Não existe, ainda que seja briga de casal, a mulher agressão. vai morrer, vai apanhar. Essa questão de... Aí vem aquelas frases de efeito, né? Briga de marido e mulher, não mete a colher, então tem que meter colher assim. Cara, você tá vendo a mulher apanhando? Se você não faz nada, você é tão agressor quanto. Porque você está sendo complacente. Isso. Você está sendo conivente. Quantas e quantas vezes eu precisei, sabe, de ajuda, ninguém me ajudava. De uma intervenção. Uma vez eu estava saindo, porque tinha meu local de trabalho, e eu não tinha café, e eu tomo muito café. Então eu fui para a esquina, assim, né, que tinha lá, que vendia um café. E aí ele passou, ele me pegou no meio da rua, e tinha aquelas lojas que mexem com som automotivo, tava cheio de gente. Ele me bateu, ninguém fez nada, e tava cheio de homem. Ninguém fez nada. Então, eu acredito que só existe esse tipo de agressão porque há conivência. Há conivência de uma sociedade. E eu não estou falando propriamente só de homens. Eu falo de mulheres também. Porque eu já passei também pela fase de mulheres me culparem, amigas me culparem. Não, mas ele te bateu por quê? Mas o que você fez? Nossa. Não existe, gente, não existe uma justificativa. Uma educação muito machista, né? E não é só homem. Você falar assim, porque é machismo. O machismo não abrange só o homem, é a mulher. O machismo é o que está com as mulheres, as mulheres machistas. O machismo é o efeito tupiniquim de você achar que a vítima, ela vai ter culpa da violência que ela sofreu. Entendeu? Seja você homem, seja você mulher. Nenhuma justificativa. Não tem justificativa. Então, eu me deparei com situações assim, mas por que você apanhou? Mas o que você fez? Gente, eu fiz o quê? Eu estava trabalhando. Às vezes eu precisava usar rede social, porque era o meu trabalho, eu precisava... Quantas vezes ele me agrediu? Ainda que tivesse feito alguma coisa, Nayara. Justifica? O que a gente tem que entender, a sociedade precisa entender, é que ninguém é dono de ninguém. Ninguém é dono de ninguém, do mesmo modo que ninguém é obrigado a ficar dentro de uma relação que não lhe faz bem. Se um lado ou outro não quer mais uma relação, saia fora. Mas não vai agredir, não vai cobrar esse tipo de situação de ninguém. Exatamente. Nenhuma violência justifica uma outra. Não justifica. E, assim, eram situações que, se na cabeça doentia dele acreditasse que tinha um ciúme, era resolvendo, conversando. E não tinha. E às vezes eu estava atendendo, né? Eu trabalhei numa cooperativa habitacional na época, mexi com um programa habitacional, e eu era obrigada a atender o público. Então, quando eu atendia um homem, ele ficava na porta. Aí, quando ele saía, eu apanhava. E era agressão, era isso aqui. Chegou uma época que foi, assim, que foi quando eu não aguentei mais na minha vida, que eu passei de um tudo. E como eu falei pra você, ele saía, voltava quando queria, arrumava aquelas namoradas, né, por aí, as mulheres me perturbavam, elas me ligavam, me perturbavam, elas me mandavam mensagem me perturbando. E o meu foco sempre foi trabalhar, cuidar da minha filha, sempre foi esse. E pedir a Deus para não apanhar quando ele chegasse em casa. Meu Deus, que situação. Por vezes eu estava fazendo janta, ele me batia, ele arrumava alguma coisa. Teve uma vez que eu apanhei, porque eu estava limpando o chão e joguei água, né? Pegou no pé dele. Eu apanhei tanto que eu fiquei toda roxa. Aí minha mãe na época estava morando em uma outra cidade, aqui mesmo em Brasília. Depois ela voltou ficou mais perto de mim. Aí nesse dia, eu falei, cara, eu vou pra casa da minha mãe. Aí eu botei uma blusa, eu tinha um bolerozinho, botei uma blusa, tava até quente, minha mãe falou assim, mas por que você tá usando essa blusa? Eu falei, não, mas porque eu gosto dela. Ela era malha fria, né? Porque eu gosto dela. Aí minha mãe, tá acontecendo alguma coisa? Eu falei, não, mãe, não tá acontecendo nada. Mas você vai dormir aqui por quê? Eu não posso dormir na casa da minha mãe. Nossa. Era só pra não apanhar de novo. E ele me batia não pra deixar marca no rosto, aqui pra cima.
era do pescoço para baixo. Então ele já sabia aonde me bater. A consequência, sabia do modo que pudesse bater em você sem deixar nenhum tipo de rastro. Exatamente. Nossa, terrível, não, deixava né? rastro porque eu ficava toda roxa, mas eu não denunciava. E eu falo, eu nunca gostei de apanhar, eu tinha vergonha. Eu não tinha medo de ir numa delegacia. Eu tinha vergonha de... Que é como eu estava explicando para você. Você chega numa delegacia, hoje, graças a Deus nós temos esse marco, né, que é a Lei Maria da Penha. Você chega numa delegacia e você está ali sentada no guichê mesmo, tá cheio de gente, aí você é obrigada, a mulher que é vítima de violência doméstica, o agente, ele quer que, para inferir o crime, você tem que detalhar o que aconteceu. Então você tem que dar detalhes de como você apanhou, o que ele usou, Qual se você foi tipo violentada, se você foi violentada, como eu fui muitas vezes, né? Entendam. Sexo, quando não é consensual, independentemente de ser seu namorado, de ser seu marido, é estupro. É estupro. Então, eu tive que passar por isso também. Então, como é que eu ia chegar no balcão, naquela delegacia, ia falar, aconteceu isso, isso. E eu tinha que falar, e era muito próximo. Então, quem estava... Na frente de muitas pessoas. Né, quem estava atrás ia escutar. E é uma coisa que eu pedi na última gestão passada, eu tinha uma aproximação muito grande com o diretor-geral da Polícia Civil. Eu pedi, por que não institucionaliza um atendimento humanizado? Pega aquela mulher que foi agredida, falou, não, é violência doméstica. Leva ela para uma salinha lá dentro. Conversa com ela lá dentro, tira ela já sofreu a violência de ter apanhado. Muitas já foram violentadas. Outras chegam esfaqueadas, dilacerada e tem que estar contando como foi que aconteceu. E todo mundo escuta. E eu vou te falar um negócio. Você chega na delegacia falando o que está acontecendo, todo mundo cala a boca e vai escutar. É triste, entendeu? É triste. Quando eu digo que há a falta do Estado, é nessa parte, né? Deveras vezes depois dessas situações, eu entrei numa entidade, a Associação das Mulheres. Isso, eu ia lhe perguntar a respeito disso daí. Lembrando para você de casa que vocês podem rever esse e outros programas através do nosso website, Painel da Cidadania, e em nossas redes sociais. Todas são Painel da Cidadania. Ainda existe também outra forma de você entrar em contato conosco, que é mensagem WhatsApp, 6199-811-4665. Você pode sugerir temas, participantes, que a gente vai analisar e ver a possibilidade de trazê-los aqui. A gente está conversando aqui com a jornalista, blogueira e ativista pelas causas contra a violência doméstica, Nayara Dias. Nayara, agora eu quero que você fale da sua experiência para ajudar outras mulheres. Você estava começando a falar aí da associação. Da associação, né? Uma ONG que ajuda mulheres. Que trabalha mais de 18 anos, porque a fundadora também foi vítima de violência doméstica. Então, nós todas lá, nós somos voluntárias. Né? Todo mundo que trabalha lá era voluntário para ajudar outras mulheres. Né? A gente cansou de ir na delegacia e você encontra um agente ou uma agente ignorante, que quantas vezes eu presenciei o agente falar, você estava com essa roupa, sabe? Isso. Meio que culpabilizando a vítima. Então a gente parou de ir, né? E a gente fazia a denúncia direta no Ministério Público. Se você estivesse pelado em casa, ele tinha o direito de ir lá e lhe agredir? Tinha, pelo que ele falou, sim. Meu Deus, que concepção. E nós levamos agente do Estado. Do Estado fazendo isso. Um comportamento e levamos desse, todas as vezes, nós levamos ao conhecimento da Corregedoria. E eu quero aqui novamente agradecer o ex-diretor da Polícia Civil, Dr. Eric Seba, que ele apurou todos os casos, né? Também na Corregedoria, ele trabalhou bastante contra isso, porque era uma coisa que ele não admitia. O servidor tá ali. Isso tem que ser íntimo do ser humano. Não admitir nenhum tipo de agressão com quem quer que seja. Não, aí você já está apanhando e chega lá, você dá humilhada, você chega para pedir ajuda. Então, o que a gente fez na associação? A gente pegava, nem levava mais na delegacia, partia diretamente para o Ministério Público, fazer denúncia lá. Porque era menos violência, né? Finalizando o meu ciclo de violência, onde chegou antes de chegar na parte da associação,
Eu cheguei num ponto que, nesse último ano, de finalizar o meu casamento, né? Por assim dizer. Juntos com fé, casado é. Eu tive que fazer um transplante de córnea, eu estava quase cega. E sempre apanhei. Glaucoma, né? Glaucoma. Aí eu fiquei com glaucoma após a surra que eu tomei. As sequelas? Foi. O glaucoma foi sequelas das agressões? Isso. Nossa. Porque eu tinha o problema da ceratocone. Sim, sim. Então eu estava ficando cega, eu já estava cega de um olho. Então, assim, não se faz, pelo menos pela rede pública, que o SUS é o único que é capacitado para fazer, autorizado para fazer, não dá para fazer os dois de uma vez. Tem que esperar um período e fazer o outro. Porque também é uma dor descomunal, porque você mexe no nervo, né? Uhum. Eu, com 10 dias em cima de uma cama, eu comecei a apanhar. Meu Deus, E eu apanhei de todas as maneiras que você possa imaginar. Eu apanhei de murro, eu apanhei de cabo de vassoura. Esse mês, quando chega mais ou menos nessa época, mês de junho, julho, que está muito frio, me dá aquela lembrança que quantas e quantas vezes eu fui obrigada a dormir no chão. Frio, porque eu não podia deitar no sofá, que era dele, a cama, que era dele. Então, eu sentava, encostava na geladeira e tinha que passar a noite. Depois de ter apanhado, depois de ter sido cuspida, né? Muito triste. É triste. E você pode ter certeza que muitas mulheres passaram por isso, passam até mais. E passam até mais. Então, quando chegou nessa questão do transplante, né, foi mais ou menos essa época assim, de agosto, eu apanhei e por conta disso, das pancadas que eu tomei no olho, eu fiquei com glaucoma, né? Não tinha muito tempo. Eu acho que não chegou nem a 10 dias, porque eu estava fazendo acompanhamento e aí eu comecei a passar muito mal, vomitar, e a pressão subiu e eu acabei adquirindo glaucoma não pelo transplante, sim. Era um risco que eu corria, né? Mas a cirurgia, graças a Deus, tinha sido um sucesso. Eu tive glaucoma por conta disso. Mas Deus também é tão maravilhoso comigo que eu não perdi a visão, não tenho... Então, perco ela gradativamente, mas não é da mesma maneira que muitas pessoas. Tem gente que descobre o glaucoma, com um ano fica cego. Né? Isso que comigo já tem mais de 5 anos. Depois que passou isso, aí eu me recuperei, tive dengue. E foi uma coisa atrás da outra. Ei, Nayara, e tá apanhando, no mundo de provação, viu? Não, foi um ano de provação. E apanhando porque eu não dava conta de fazer comida. E eu tinha que fazer porque ele queria comer. E era assim. E eu comia quando ele deixava. Ainda tinha Você isso. fazia comida para ele. Para todo mundo. Pra Nós todo três. mundo, E eu só comia quando ele deixava. Vocês, filhos, mas você não podia comer. Quando ele deixava, eu comia. Ai, meu Deus. Aí, quando a minha mãe já estava morando mais perto, eu dava uma desculpinha. Aí eu ia lá, comia. Mãe, o que a senhora fez? Deixa eu provar de um tempero Aí eu pegava diferente. uma vasilha, aí eu falava, tô com saudade da comida da senhora, pegava. E minha mãe sempre falava, tá acontecendo alguma coisa, tá acontecendo. A mãe percebe. Aí até que um dia, eu não aguentei mais. Foi uma quinta-feira, eu apanhei de novo, como todos os quase santos dias. Foi numa quinta-feira. E eu falei, não dá mais pra mim. Não dá. Peguei as minhas coisas, minha casa que estava montada, com minhas coisinhas que a gente compra, com luta, com tudo. Eu só peguei as minhas coisas da minha filha e fui pra casa da minha mãe. Perguntei pra minha mãe, posso voltar pra casa? Só minhas roupas e as roupas das minhas filhas e fui pra casa da minha mãe. Posso voltar? Posso. Até chamei uma cunhada minha, saí parecendo uma sacoleira, porque era perto, né? E saí andando e com um montão de sacola e voltei pra casa da minha mãe. E aí foi um inferno. Foi quase um ano. Aí já tinham medidas protetivas. E eu sempre falava pra ele, eu vou denunciar. E quando eu falava que ia denunciar, aí que ele me batia mais. E aí foi perto chegando, isso foi em setembro, foi chegando perto do Dia das Crianças, eu resolvi ir na delegacia. Né? Registrei a ocorrência, tal, direitinho. Falei o que tinha passado e pedi medidas protetivas. E ele era assim, era impressionante, onde eu ia, ele chegava. Eu ia no mercado, ele passava. Era um stalk mesmo, sabe? E eu não podia sair na porta da minha casa, que ele já estava passando. Se eu fosse a algum lugar, eu já sabia. E era assim, ele me ligava no meu celular, fora o tanto de celular meu que ele já quebrou, que meu pai me dava, ele quebrava. Aí ele ligava no meu celular,
Se eu não atendesse, ele ligava na minha casa. Aí, se eu não atendesse, ele ia na porta da minha casa. Mesmo tendo medidas protetivas vigentes. Só que eu falo que eu errei nesse sentido porque eu podia ter chamado a polícia no primeiro momento e não chamei. A minha família sofreu bastante. A minha família sofreu, a minha família acompanhou tudo isso. Até que um dia, ele me chamou, falou que se eu não saísse, ele ia fazer escândalo. E uma coisa que eu sempre tive muita vergonha é escândalo. Por isso que eu sempre apanhei calada. Meu Deus. Né? Nayara, mas a gente está engatando no programa aí, já os meninos levantando as plaquinhas dos minutos. Eu queria saber o que você pode falar para as mulheres que estão em casa, estão nos assistindo, qual atitude elas devem tomar se elas estiverem passando por situações semelhantes ou piores, ou situações mais leves, as quais não permita que elas entendam como uma agressão e que isso pode crescer para uma violência física e até mesmo para uma tentativa de homicídio e possivelmente um homicídio, um feminicídio. Como que você pode dizer para algumas dessas mulheres para evitarem, para tomar a iniciativa no primeiro momento, evitando as delegacias, como você falou que muitas vezes foi direto para o Ministério Público fazer a denúncia lá. Sim. Explica para as pessoas como é que fazem essa denúncia. Chegar ao Ministério Público, discar o 180, como que elas podem se antecipar a isso e não permitir que a violência chegue aos extremos, e se já chegou, como é que elas podem se livrar dessa violência? Olha, é muito difícil a gente dar um conselho. Isso, porque cada mulher que sofre violência, ela vai te dar 1 milhão de razões para se manter naquilo ali, para ela se manter naquele ciclo, né? Eu digo por mim, eu aguentei muito, mas eu tive vergonha. Eu percebi aí. Deu para perceber, né? Mas por vergonha do que as pessoas iam falar, e realmente foi o que aconteceu. Muita gente me culpou pelo que aconteceu. Pelo fim do relacionamento. Por eu ter apanhado. Sim. Entendeu? Se ele te xinga, ele não tem mais respeito por você, né? O que eu digo pra você? Começa com palavrão, depois vai vir um empurrão, depois vai vir a pancadaria. E não é só um tapa, é murro. E se você não tem coragem de denunciar, de ir diretamente numa delegacia por conta desses atenuantes que eu falei, talvez as pessoas até se assustem, daqui a pouco algum delegado me liga falando que eu tô falando mal. Não, mas isso é real, eu já ouvi de outras pessoas. Vá diretamente no Ministério Público da sua cidade, vai lá, conversa no guichê, olha, eu quero fazer uma denúncia, eles te encaminham direitinho, liga no 180, como é o melhor atendimento. Ministério Público? Eu realmente não sei como funciona. Você entra no Ministério Público, nos fóruns. Que geralmente o Ministério... A comarca que eu sempre fui foi sempre a de Sobradinho. Então, vem o cartório e tem o Ministério Público do lado. Então, você vai lá, você chega, você fala no guichê, olha, eu quero fazer uma denúncia. Vamos fazer uma denúncia direta. Então, elas encaminham você para a sala onde faz. Para promotoria específica. Exatamente, para promotoria específica. Porque lá tem todas as promotorias. De todas as varas, civil, criminal, todas. E isso em horário comercial? Em horário comercial, né? Certo. Em horário comercial. Ou liga no 180. Que eu também, eu considero muito bom, né? Porque tem um atendimento muito humanizado. Você pode detalhar direitinho o que aconteceu e levar adiante. Só nós, mulheres, que nós podemos romper esse ciclo. Somente a gente. Infelizmente, a verdade é essa. A gente está aqui conversando com a Nayara Dias, jornalista, blogueira e ativista por conta da violência doméstica contra as mulheres, né? Nayara está narrando aqui, falando para a gente, porque ela também foi vítima de violência doméstica, ela contando como que as pessoas podem proceder para que não cheguem como ela chegou à violência doméstica específica,
praticamente uma tentativa de homicídio, haja vista a gravidade das denúncias. Nayara, estamos chegando ao fim, viu? Mas já, a conversa Já, foi tá gostoso o Tá bate-papo. bom demais. Eu até fiquei assim, você se sentiu um tanto quanto à vontade, assim, para Sim. falar coisas gravíssimas na televisão que muitas mulheres não têm. Uma coragem Verdade, como a sim. sua, você está tendo uma coragem, pode até sofrer algum tipo de retaliação, alguma coisa das pessoas próximas ao seu ex-marido, né? Eu queria que você fizesse suas considerações finais para que a gente possa encerrar e desde já você está convidada a participar de um novo debate, eu, você e um policial, um especialista em violência. É porque é o que vai acontecer. Vai vir algum policial reclamar do atendimento. Né? Olha, eu quero muito agradecer a você, Rócio, pelo espaço. Não há o que agradecer. Nós é que agradecemos a sua coragem. Sobre isso. Não pensa você que hoje, para mim... Antes eu não tinha coragem de falar, hoje eu tenho, hoje eu falo abertamente o que aconteceu. Tenho algumas sequelas ainda. Passei por um período de tratamento, como eu falei, a Associação das Mulheres Sobradinho 2 me ajudou muito com isso, que era um atendimento extremamente humanizado, só com mulheres vítimas de violência, entendeu? Agradecer o espaço para o debate. Todas as vezes que quiser me convidar, eu estarei aqui. Quem sabe numa próxima já seja com um policial, com um delegado ou com o diretor da Polícia Civil, até para que essa reivindicação, que seja uma reivindicação e que chegue ao governo, que chegue às autoridades competentes, fazer um atendimento para nós mulheres vítimas de violência que seja mais humanizado. Então, eu gostaria que esse espaço vinha aqui justamente para isso. É um apelo que eu, como vítima, e tantas outras mulheres queremos. É só um atendimento um pouco mais humanizado, um pouco mais de dignidade que a gente perde a cada tapa que a gente leva. Entendeu? Meu amigo, muito obrigado pelo espaço, eu estou à disposição, sempre que quiser me convidar, eu estou aqui. Nayara Dias, muito obrigado pela presença. E para você de casa, um forte abraço e até a próxima semana.